As mentirinhas de Rafael Ramos ao desmascarar os mestres adventistas. Clica aqui não. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou comentar brevemente sobre o trabalho de um jovem apologeta da internet chamado Rafael Ramos, que tem um canal chamado Clica Aqui Não, ok? Vai ficar um link para o canal dele, se você quiser, na descrição do meu vídeo, para você conhecer o trabalho dele aí livremente, ok? Bacana. Eu gostaria de dizer o seguinte, assim como o Rafael, eu não gosto muito de falar assim, discutir pessoas. Eu gosto de discutir ideias. Claro que em algum momento, ideias e pessoas são interligadas de tal forma que a gente não consegue desentrelaçar as pessoas das suas ideias e as ideias das suas pessoas. E sabe que eu sempre fico assim um pouco com o pé atrás do Rafael Ramos, porque eu nunca sei se o vídeo que ele está fazendo é da cabeça dele, é aquilo que ele realmente crê porque ele estuda a Bíblia ou etc., ou se vem da cabeça do João Flávio Martinez, aquele que é o líder daquele centro de analfabetos quase cristãos de pesquisa chamado CACP, ok? Então eu nunca sei se ele está querendo pregar as ideias do João Flávio Martinez ou se realmente ele crê naquilo que ele está falando nos vídeos dele, ok? Mas assim, eu fiz uma crítica agora ao Rafael, mas eu também gostaria de fazer um elogio. E o meu elogio ao Rafael é o seguinte, o Rafael, ele é alguém contra a mentira. Ele é alguém contra a parcialidade na defesa de uma religião, de um líder religioso. Eu gostaria, inclusive, de mostrar para vocês que o que eu estou falando é verdade. Dá uma olhadinha aí no próprio Rafael testemunhando de que ele não gosta dessa coisa de mentira, não. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo e eu vou tentar ser bem imparcial nesse vídeo, porque eu vou tratar sobre pessoas, sobre líderes religiosos, adventistas, que cometeram aí pequenos equívocos, mentiras, engodos. Eu vou falar sobre isso hoje nesse vídeo. Então vou tratar hoje sobre esses mestres adventistas que em determinadas situações eles se utilizaram de uma mentirinha, né, para defender ali a sua religião e a sua falsa profetisa, Ellen White. Ok, meus irmãos e minhas irmãs, está aí. Então é o seguinte, você clicou no canal que diz para você, clica aqui não, mas você foi lá e clicou. Beleza. E aí você conheceu o Rafael Ramos em pessoa, jovem apologeta da internet. Então é o seguinte, ele não gosta dessa coisa de pequenos equívocos, engodos ou mentirinha não, tá bom? Se você usa de mentirinha, engodo ou pequenos equívocos, você precisa ser moralmente repreendido, né? Porque você tá aí fazendo uma coisa completamente errada, usando de mentirinhas, equívocos e engodos, ok? Bacana? Então tá bom, então agora nós vamos aplicar esse critério, que é um critério de pessoas que não gostam de mentiras, equívocos e engodos, nem que sejam mentirinhas e pequeninos engodos e tal, e a gente vai trabalhar um pouco, será que o Rafael Ramos passa no teste que ele mesmo lança sobre os outros? Dá uma olhadinha aí. Porque Ellen White deixou claro que Moisés ressuscitou. Isso antes de Jesus. Foi uma ressurreição gloriosa. Então por isso que Moisés apareceu ali no Monte da Transfiguração. Na visão de Ellen White, ele apareceu no Monte da Transfiguração em carne e osso. Mas o problema é o seguinte, a Bíblia deixa claro que Moisés estava morto. Ele não ressuscitou. E se Moisés não ressuscitou, ele apareceu em espírito no Monte da Transfiguração. Então se Moisés apareceu em espírito no Monte da Transfiguração, o tal do sono da alma não existe, porque Moisés já está na presença de Deus, em espírito. Ok, meus irmãos e minhas irmãs, então você vê aí Rafael Ramos destilando a sua teologia. O contexto aí é basicamente o seguinte. O Rafael está repreendendo o professor Leandro Quadros por ter usado a Bíblia de Genebra para falar um pouco de uma questão específica linguística ali a respeito das primícias dentre os mortos no livro de 1 aos Coríntios. Aí o Rafael coloca uma citação ali do livro de Atos, uma nota de rodapé da própria Bíblia de Genebra, tentando aí querer dizer que o professor Leandro Quadros mentiu ao usar a Bíblia de Genebra, e também querendo dizer assim que, na verdade, toda a intenção do Leandro Quadros é unicamente justificar a falsa profetisa Ellen White em relação à doutrina que ela tem da ressurreição de Moisés,
que teria acontecido então muito antes de Cristo ressuscitar, né? Uma vez que Moisés viveu aí mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. E ali basicamente então o Rafael vai repreender o Leandro Quadros para querer dizer então que ele está pegando um ensinamento bíblico unicamente para tentar justificar essa teologia aí equivocada de Ellen White, e que na verdade tudo isso é uma grande besteira, porque a Ellen White ela deixa muito claro que Moisés ressuscitou uma ressurreição gloriosa, mas na verdade ele não ressuscitou nada e ele estava lá em espírito no Monte da Transfiguração. O que acontece, entretanto, porém, é o seguinte: primeiro de tudo, em relação à citação de Ellen White, enquanto o Rafael fala, existe ali uma citação do livro Primeiros Escritos, página 164. E ali a citação diz o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse a ressurreição. Ponto. Esta é a citação que o Rafael usa lá no vídeo dele, que está colocado ali, né, escrito lá no vídeo dele que você pode assistir. Entretanto, o que acontece aqui é que é o seguinte: em nenhum momento dessa citação que o Rafael coloca de Ellen White, e em nenhum momento na página inteira dessa citação aí, na página 164 do livro Primeiros Escritos, existe nenhuma referência de Ellen White a uma ressurreição gloriosa da parte de Moisés. Foi uma ressurreição gloriosa. Foi uma ressurreição gloriosa. E por que isso é importante? Porque, na verdade, na teologia adventista, é verdade que nós explicamos a presença de Moisés no Monte da Transfiguração via ressurreição, uma vez que não há nenhum contato entre mortos e vivos na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 9 deixa muito claro. Os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem eles parte em coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então, se estava acontecendo ali uma visão debaixo do sol no Monte da Transfiguração, a presença de Moisés para que ele pudesse estar ali e não seja simplesmente uma visão simbólica e teórica, passa pela necessidade de Moisés ter ressuscitado para poder estar ali. E a Igreja Adventista entende isto desta forma. Entretanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia em nenhum momento diz que Moisés passou pela ressurreição da glorificação e etc e tal. Até porque a teologia adventista indica o seguinte: se Jesus tivesse falhado na sua missão, todas as pessoas que foram ressuscitadas ou que estavam no céu, por exemplo, Enoque, por exemplo, Elias, além do próprio Moisés, teriam que descer de lá e sair de lá, porque ali eles estavam em função do que Cristo realizaria por eles na cruz do Calvário como redenção, e depois ele iria ressuscitar, e a ressurreição de Jesus é que iria garantir a vida eterna desses homens lá no céu, ok? Então, assim, não existe nenhuma perspectiva na teologia de Ellen White de que Moisés passou pela ressurreição da glorificação lá no contexto do Antigo Testamento antes de Jesus. Isso não existe. Isso é uma coisa interessante, porque veja, se o nosso amigo Rafael Ramos ele é contra as mentirinhas, os pequenos engodos e enganos e etc., ele não deveria ter usado a expressão ressurreição gloriosa para falar daquilo que Ellen White disse no Primeiros Escritos, página 164. Em nenhum momento Ellen White usa essa expressão ou esse conceito naquele capítulo, naquele livro, de forma específica, ok, pessoal? Então, assim, está começando a ficar um pouco complicada a situação do Rafael Ramos, até porque depois ele vai dizer então que em Mateus 17, ali Moisés estava em espírito. Ô Rafael, mostra para mim onde é que o texto bíblico lá de Mateus 17 fala a expressão em espírito. Poxa, cara, mais uma mentirinha, mais um pequeno engodo. Tá ficando complicada a sua situação. Mas a coisa não para por aí. Depois ele vai fazer uma avaliação de um debate do professor Sérgio Monteiro, lá, mais um adventista, que inclusive estava debatendo e demolindo o seu grande líder e chefe, João Flávio Martinez. Dá uma olhadinha aí. Outro debate também no mesmo programa, vejam só, que me deixou um pouco surpreso, foi do professor adventista Sérgio Monteiro contra o professor João Flávio Martinez. Então o professor Monteiro, com toda a autoridade que ele tem, ele afirmou: Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. Flávio Joséfo disse que ele sequer havia morrido.
Bacana, pessoal! E agora eu gostaria de mostrar para vocês uma questão muito interessante que nem vai dar muito trabalho para provar o que está acontecendo aí dentro dessa situação. Veja, o Rafael Ramos está repreendendo o professor Sérgio Monteiro, falando de uma questão assim a respeito lá da suposta ressurreição de Moisés na tradição judaica. Agora, é bem interessante a gente ver a frase que o Rafael Ramos atribui ao pastor Sérgio Monteiro. E aí ele diz o seguinte, que ele, Sérgio Monteiro, afirmou: Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. Então o professor Monteiro, com toda a autoridade que ele tem, ele afirmou: Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. Então nós vemos ali claramente o Rafael falando isso, né? Como se o professor Sérgio Monteiro tivesse afirmado esta frase: Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. Entretanto, a própria imagem do debate entre o Sérgio e o João Flávio Martinez, que o nosso amigo Rafael usa no seu próprio vídeo, demonstra que não foi isso que o pastor Sérgio Monteiro falou. O que o pastor Sérgio falou? Ele diz assim, olha, Flávio Joséfo afirmou que ele sequer havia morrido. Flávio Joséfo disse que ele sequer havia morrido. E aqui as duas frases são diferentes. Veja bem, em nenhum momento o professor Sérgio Monteiro afirmou alguma coisa do tipo assim: Flávio Joséfo nunca mencionou a morte de Moisés. Não foi isso que ele falou. O que ele falou foi que o Flávio Joséfo afirmou que Moisés sequer havia morrido. Essa ideia faz parte dos escritos de Flávio Joséfo, sim. E em nenhum momento o Sérgio Monteiro falou que nunca o Flávio Joséfo mencionou que Moisés sequer havia morrido. Portanto, estamos diante de duas frases diferentes da parte do nosso amigo Rafael Ramos, que fala que o Sérgio Monteiro falou uma coisa que ele não falou, e o vídeo prova que ele não falou isso. E se não prova, Rafael, eu quero te dar o benefício da dúvida, e eu quero te dizer o seguinte: encontre para nós no debate entre o pastor Sérgio Monteiro e o pseudo-apologeta João Flávio Martinez, onde é que está essa frase na boca do Sérgio Monteiro? Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. Se você encontrar, eu vou te absolver de uma acusação que de outra forma recairá sobre a sua vida, Rafael. Deixa eu ler alguns textos da Bíblia para você aqui, para você entender algumas coisas assim com bastante tranquilidade e bastante seriedade. O primeiro texto que eu gostaria de ler é Romanos capítulo 2, onde a Bíblia diz o seguinte para você, Rafael: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Rafael, você fez um vídeo para dizer que os adventistas usam mentirinhas, engodos, e os mestres adventistas aí que você citou lá no seu vídeo, ok? Agora, já identificamos aqui várias mentirinhas, equívocos e engodos da sua parte, Rafael. Veja bem, independentemente das discussões específicas, se Moisés ressuscitou ou não, se Moisés estava em espírito ou não lá no Monte da Transfiguração, o fato é, Ellen White nunca usou a expressão ressurreição gloriosa em Primeiros Escritos, página 164, a Bíblia nunca usou a expressão em espírito para falar da presença ou da aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, e o pastor Sérgio Monteiro nunca usou a expressão que o Flávio Joséfo nunca teria se mencionado a questão ali da morte de Moisés, certo? Então veja, se você quer falar contra as mentirinhas e pequenos engodos e etc e tal, você deveria começar não praticando as mentirinhas e os pequenos engodos. E isso já seria um bom caminho para você. Agora, se você não conseguir demonstrar a exatidão das informações que você passou no seu vídeo, condenando as mentirinhas lá dos mestres adventistas, deixa eu ler mais alguns textos da Bíblia para você. João 8,44.
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Ele fala, quando fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E o último texto da Bíblia que eu vou ler para você, Rafael, está no livro de Apocalipse, nos capítulos finais ali, capítulo 21, né? Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lá na Nova Jerusalém se diz que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Senhor. Sabe, Rafael, não tem problema você discordar dos teólogos adventistas, da Ellen White, de quem você quiser, não tem problema nenhum, isso tudo é passível de discussão. A Bíblia é discutida em inúmeros contextos, de inúmeras perspectivas. Agora veja, outra coisa também. Eu acho que você deve se levantar contra o uso de mentira em qualquer tipo de debate. Eu concordo. Eu acho que a gente deve debater de forma limpa, transparente, com a verdade, com a realidade. Então, por exemplo, se algum mestre adventista já usou mentira em algum debate, eu acho que essas pessoas podem e devem ser repreendidas e devem se arrepender para que possam ser perdoadas e o sangue de Cristo possa as purificar para que elas não caiam na condenação do que a gente leu ali em Apocalipse 21. Beleza, concordo 100%. Entretanto, Rafael, se você está se colocando na internet, num vídeo, para dizer que a gente não deve usar mentirinhas, e ali o pastor adventista, o mestre adventista, olha que absurdo tá usando essas mentirinhas, você deveria ter um cuidado redobrado ao não colocar na boca de Ellen White, na boca da Bíblia, na boca do pastor Sérgio Monteiro, as suas mentirinhas, os seus engodos. Porque nesse caso, você assim fazendo, você revela um caráter hipócrita, falso, mentiroso. E aí eu vou dizer para você, não adianta nada você desmascarar os mentirosos adventistas e ser você mesmo um mentiroso, certo? Então leve essa repreensão aí ao seu coração. Se você quiser trazer alguma prova de que o que você falou sobre o Sérgio Monteiro é verdade, alguma citação de Ellen White ali na página 164 do livro Primeiros Escritos, onde ela fala da ressurreição gloriosa de Moisés. Se você quiser trazer algum manuscrito bíblico que use a expressão em espírito para tratar da presença de Moisés lá no Monte da Transfiguração, então eu retiro as minhas críticas a você. Agora, se você não for capaz de trazer as provas do que você afirma, desculpa te dizer, irmão, você é um mentiroso. Uma mentirinha.